Ela... Recording in progress. Essa é uma resposta realmente interessante. Ela desperta diversos sentimentos. Sim. É verdade. Inveja, desconfiança. Eu fiquei, não, eu vou te falar, sabe qual que foi o meu, para você? Eu ia perguntar, mas eu calei. Vai, quero ver. Não, qual era o sonho? Não, a melhor... Olha pra você ver. A melhor foi da Não, Raquel. é sério. A melhor foi da Raquel, quando eu trabalhava na Singular. Eu cheguei lá, tudo bem, doutor André? Tudo bem, vivendo um sonho. Ela, o que foi? Não acordou ainda, não? Adorei. Até agora ele não sonha. Boa. Muito bom. Eu fiquei curioso, assim, gente, qual será que é o sonho do André? Peligro. Sem chance de falar on the record. Deve ser por causa das filhas dele, que são lindas. Elas estão por aqui, perambulando. Não, eu vou te falar que eu já ia, inclusive eu ia completar, quando eu ia completar, assim, exatamente isso, Mário, eu ia falar assim, não, estou vivendo um sonho, assim, também com essas meninas lindas, tem que viver um sonho mesmo, tem que viver um sonho, é verdade. não é? É verdade. Acompanhar o Instagram do André é ótimo, né? É ótimo, eu vejo o Instagram dele, gente do céu. Porque essa fase é excelente, né? Agora, a fase das fraldinhas e da mamadeira... Sim. Eu gostava também. Essa eu já passei não. aqui também. É mesmo, né? Lá em casa... Os meus têm 5 e 7. Que legal. Eu já estou bebendo. O meu tá também. aqui, ó. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Os meus tá com... A minha tá com 30 e o outro 21. Que isso, então já cara? passou por isso, já passei. Ô, louco. Aí, rapaz, Caramba. a minha já tá casada. Eu já quero ser avô, ela não quer me deixar ser avô, ué. Avô, meu. Ué. Aí eu viro para ela e falo assim, gente, vamos lá, eu quero ser avô. Aí ela assim, compra um cachorro. Só gente boa. Boa. Ótimo. Agora, quando eu lembro do meu nessa fase aí, que linda! Ei, princesa! Oi, filho. Oi. Você já é conhecida, viu? Internacionalmente. Conhecida. Você sabia? É a mais nova? Essa é a mais nova. Fala para ela aqui que você é, filha. Do Balacobaco. Não, você quer. Essa aqui um dia falou para mim que ela era do Balacobaco. Boa. O meu mais novo também é do Balacobaco. Meu mais novo só sobreviveu porque ele tinha mãe. Senão, se ele não tivesse mãe, tinha morrido já. Eu moro do lado da lagoa, sabe? Eu moro do lado da lagoa. Aí eu fico entendendo aquelas mães que amarram no saco e jogam na lagoa, porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Era levado. Nossa Senhora, o que é isso? Eu tinha terror e pânico. Olha o Filipão querendo falar aí, ó. Eu não sei se os participantes podem falar, viu, Felipe? Ele tá levantando a mãozinha ali, ó. Tem uma censura, né? Tá mostrando. Aí, tá aí. Tem censura. Graças a Deus tem censura, né? Senão se liga. Mas as salas são diferentes ou entram todas pela mesma sala? A gente vê quem está participando. Não, o Filipão lá. Boa noite, Filipão. O Filipão mandando uma boa noite para todo mundo aí. É uma sala só, Maia. A gente vem... até hoje de tarde tinham 180, 190 inscritos. Tinha bastante gente. Muito legal. No passado foi... Acho que foram... no primeiro que o Zé, né, participou, foram 130 inscrições, 140 inscrições, uma coisa assim. Teve 80, 90 participantes, 90 participantes, uma coisa assim. Foi bem expressivo, achei super legal. Legal.
Vamos ver se consegue fazer um presencial, O pessoal né? começando a chegar. Ia ser legal. O Zé, é. Ah, não, nós vamos fazer um presencial. Esse aqui tem que ter um presencial, né? Né, André? Para tomar vinho junto aí. Claro. Tomar Mas, vinho, óbvio, convidar fornecedores de vinho. não precisa nem ter aula. Ué. O André, difícil vai ter aula, viu, André? É, né? Difícil vai ter aula. Não, vai todo mundo assistir a aula bêbado, vai ser ótimo. Ué. Eu acho que, sabe por quê? Eu acho que quando você toma um vinhozinho assim, não precisa ser ficar bêbado, mas você quebra as resistências, né? Acho que o superego dá uma diminuída, assim, aí você fica mais livre, assim. Não, só. Tem que Super tomar cuidado diminuído. até com as É. perguntas que vai fazer. Pois é. Fazer uma pergunta bem idiota. Mas aí você não fica com vergonha, isso que é a vontade do álcool. Verdade. É. Eu, Eu quando falo- fui trabalhar nos Estados Unidos, era ótimo. Quando tinha algum evento que eu bebia um pouquinho, que aí Ah, o inglês perdia. é melhor. É. O inglês flui. O inglês é Sai melhor. sai tudo. Mas eu falo com o meu filho, sabe o que é, André? Isso é engraçado, eu falo com ele que o álcool, antes de matar, ele humilha. Entendeu? É. Então a gente passa cada vergonha que. A AstraZeneca faz isso também antes de imunizar. Isso. Isso. Ai. O Zé me falou que ele estava com um probleminha lá, ele estava com a mãe de uma médica lá, que ele estava na sala lá, ele estava agarrado com ela lá, mas ele falou comigo que ia entrar. Agora estou só esperando, agora só falta o Taqueda, né? E o Zé entrando. Agora o Taqueda também não entrou. Deixa eu ver se eu acho o Fala, Taqueda Mil. aqui. Fala, Mil. Você tá bem, meu Fala, amigo? fala, minha linda. Nossa, tá no Ó, vestiário, meu a gente aí. vai se trocar agora. Mãe de Deus, vai dar certo. Já vou correr para Desliga a pegar minha câmera. taça. Já Não, vai dar desliga a certo. câmera, Oi, desliga a Mari, câmera, tudo pelo amor bem? de Deus. Oi, Zé, tudo bom? Bem, bom, Ô, Zé, você. não esquece Tudo de bem. desligar a câmera quando for se trocar. Trocar de Pelo amor Não, roupa. de vou Deus. fazer, vou deixar Pelo amor de ligado, Deus. André. Pelo amor de Deus. Você tá bom, meu amigo? Vivendo um sonho, Boa, ele tava boa. falando pra ele. Tá bom, já volto a ficar melhor arrumado aqui, tá bom? Boa. Um minutinho. Você tá brincando, André, mas eu tive uma sessão do Copstar. Depois eu te conto os detalhes. Entrou um indivíduo que mostrou as partes baixas no meio da sessão. Maravilha, hein? Ai, meu Deus. É, É Aí mesmo. sim, foi. misericórdia. É. É. Umas 70 é. pessoas assistindo. Nossa, É. Mari, que isso? Não, Foi. ficou conhecido, né? Ficou conhecido. Ficou Ficou famoso. conhecido. Ficou famoso, Ficou ficou famoso. Não, mas foi sabia. antes daquele dia do ministro, que também teve uma invasão e tal. E Nossa. foi bem naquela época. E aí eu terminei a sessão assim, acho que a gente deveria, né? Sem fazer nenhum comentário, acho que a gente deveria, então, acabar a discussão. Foi muito rica. Obrigado, boa noite. Terminou. Não tinha mais como Caramba. continuar. Como que continua, né? Não tem como. Como é que tá a audiência aí, Mil? Tá bem? Pois é, o pessoal está começando a chegar. Nós tá aqui, tem 4 minutinhos, já tem 25. 24. Que bom, que bom. O pessoal começa a chegar agora, né? Então, não tem que dar um tempinho. Aí nós ficamos aqui conversando, piada. Enquanto... Aquele dia você falou 20 minutos, Zé? Eu não. Você acha que eu tinha um jogo de tênis rolando, por isso que eu aproveitei. Ah, foi mesmo, não é mesmo? Gente, agora que eu vi, eu tô no escuro aqui. Ó. Eu tô num hotel. Ai. Acho que agora pelo menos melhorou um tiquinho, porque tá meio escuro aqui. Que cara lindo, velho. Caramba!
Pelo Gente, amor de Deus. corta o vídeo aí, pelo amor de Deus. Uma gravata dessa aí, meu amigo. Deve Ó. custar uns $5.000, hein? Não, isso aqui é aquela. É feito nas coxas das mulheres, trança a linha na coxa para poder fazer a gravata. Você é Rapaz, bobo, rapaz. Eu estava no consultório, cara. Acabei de chegar no consultório. foi coisa Não, boa. não, sem brincadeira, eu entrei e liguei o computador. Correria. Ó, tava ruim de acessar no coisa, sabia? Eu mandei uma mensagem para ele, aí ele mandou um link direto da Sobramiri. Mas tava meio ruim de acessar. Não sei se o pessoal tá tendo alguma dificuldade. Eu estava até comentando com eles aqui que quando você entra pelo link aqui da plataforma, você cai você tem que fazer aqueles passos, né? E aí cai na página de mensagens. Eu fiquei assim, gente, cadê? É meu. Um cara fez meio que sou meio ignorante. O link, né? Aí eu fiquei meio perdido. Você a gente entende, né? Quem que vai falar o mês que vem, Zé? É o Leandro? É o André? Quem que é? Coloca o Andrezão para falar, ele tá querendo falar, tá com a vontade de falar, não tá? Ele está coçando para falar, não tá? Eu também acho. É? Fala, Leandro. Tá bem, Leandro? Grande Zé, como vai, meu irmão? Tudo ótimo? Vou bem, graças a Deus. Viu? Eu tô Satisfação saindo estar aqui do com todos hospital, aqui, viu? viu? Igualmente, é ótimo você tá aí, viu? Ô, Leandro, Ah. Zé tá trocando de roupa no vestiário, ele desligou a câmera. Só de graça. É porque ele ia passar uma vergonha danada se ele deixasse a câmera aberta. Ó, vocês não falam muita besteira não hoje não, viu? Pelo amor de Deus. A gente troca de roupa. Aí. A gente troca de roupa junto no vestiário, hein? Não, eu tô falando besteira, não. Eu troco de roupa junto com você e com o Zé, não é verdade? Eu vou trocar de roupa com a Mariana. Com ele, ué. Você sabe que na França é assim, todo mundo troca de roupa junto, né? É mesmo? Não tem vestiário, é uma zona. Unissex, Eu não sabia, não. Que legal, hein? A pessoa brasileiro, o cara ia ficar lá com a câmera de vídeo ligada, celular ligado. Estou imaginando um brasileiro lá gravando. Poluído, hein? Não, brasileiro é um bicho panguá demais, né? Se controla não, né? Controla não tem jeito não. Você sabe que eu vi um negócio na Alemanha que eu achei interessantíssimo, que foi uma campanha dos bombeiros. Foi uma campanha muito interessante dos bombeiros. Como que eles agem de forma educacional, né? Eles simularam um acidente na estrada. Aí colocaram 2 carros lá e tal, botaram as pessoas assim, um SAMU lá e tal, lá na Alemanha. Aí os caras dos bombeiros ficavam lá com a mangueira. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Ficavam com a mangueira assim e tal. Aí quando os carros passavam diminuindo a velocidade para assistir o negócio, os bombeiros jogavam água dentro do carro. Jogavam água, pegava água, dava banho dentro do cara dentro do carro. E tinha... Para quê? Porque as pessoas têm que se educar que essa curiosidade mórbida, que a pessoa, essa necessidade mórbida, que a pessoa tem de ver um acidente na estrada, já que está sendo atendido e tudo, ela prejudica, causa mais acidente, né, e tal. E aí você vê os caras quase parando o carro. No Brasil, os caras param, né? Param o carro. Param. Para ir lá filmar, fotografar. Se tiver sangue na pista, então aí fodeu. Aí o cara desce do carro. Não. Caminhão de manga. O povo desce para roubar a manga e caiu. Olha, como é que estava o cronograma aí? A gente tem 1 hora só mesmo no Zoom mesmo? É 1 hora de Zoom, né? Mas já estão aqui com 30. E É 1 hora e pouquinho, viu? 1 hora e pouquinho. Pega enquanto eu estou me ajeitando aqui. Agora, espera até começa às 8h15, entendeu? E daí você já começa aí. Tá, professor, muito bom. Deixa comigo. 8h15 a gente começa. E aí, Andrezão, você está trabalhando muito? Graças a Deus, viu, meu? Graças a Deus.
trabalhando bastante. Voltando à vida Cada normal aí bucha. da pandemia? Ah, totalmente normal, exceto viagem. Meu visto venceu. O meu também venceu. E o pior é que aqui tá fechado o negócio que consegue para pegar o Se eu visto. fosse só aí, a gente dava um jeito. Né? Os caras Não é só aí. estavam marcando para abril, velho. Aqui estão marcando para outubro de 2022. Oi? Aqui estão para outubro de mesmo? 2022. É. Mas eles fecharam aqui. Eles disseram que ia abrir, mas fecharam, viu, André? Não sei se como é que tá aí. Aqui está fechado. É. E agora a Europa pode ir, né? A Europa está meio aberta, né? Depende da vacina. Mas Coronavac tem em Portugal. França não, Alemanha não. Só entra. Portugal não entra, não. Acho que Portugal só com a. Não, Portugal entra. Portugal entra? Entra. França não, Alemanha não. Espanha sim. Espanha, Suíça. Tem alguns que entram, outros que não entram. Mas, de qualquer forma, tem que fazer o teste, acho que antes, né? 36 horas. Ah, sim. Eu tenho uma colega que foi para a Claudinha Suíça tá aí agora e também, não ó. consegue ir para a França. Acho que quando rodar o ano aí, essas vacinas vão estar disponíveis à compra, eu acho. Falei isso em 2020. Errou 2 anos só. Mas a culpa não foi sua, a culpa foi da política. Na minha, não, pelo amor de Deus. Era só o que me faltava. Só faltava jogar essa culpa no você. Todo mundo tomou Qual que é o Coronavac? vinho aqui de hoje? Que vocês são assim. Oi? Vocês tomaram Qual que é o Coronavac? vinho de hoje? Vou contar para você daqui a pouco, André. Não mata meu vinho, não. Peraí. Eu tomei Coronavac, Leandro. Eu também Eu também, tô com corona. Coronavac. Já vai vir a terceira dose agora, né? Tu vai tomar, né, meu? O primeiro da fila, né? Olha, eu vou falar com vocês, eu não sei, esse negócio de coronavírus aí, não sei se isso pega ninguém na vez, não, viu? Porque eu não peguei esse treco, não sei como. Se eu pegar esse treco, eu tô morto, né? Vocês vão falar assim, ó, Alexandre morreu. Pronto, acabou. Tem jeito. Não, mas eu vou dizer, viu? É um negócio muito doido essa doença. Muito doido, não dá para mesmo. entender, não. Não. Essa daí eu tive medo de pegar. Uma das poucas. Nem AIDS eu tenho medo, mas essa aí eu tive medo. Mas o Zé Luiz deve estar se emperequitando tudinho, visto porque o namorado dele vai dar a palestra, né? Oh, meu Deus do céu, eu mereço, viu? Eu mereço, viu? É desse jeito, André. Tem que ficar bonito, né, Leandro? Tem que ficar bonito, pô. Não, cara, Zé Luiz, mesmo. entendeu? Zé Luiz, passa aquele brilho na boca que você costuma usar. Não, aquele lá você Não é? tudo a última vez, né? Ô, Claudinha, não é, Claudinha? Ele não usa um brilho na boca, que não põe no lado, assim, que negócio. Eu dei até foto já, Zé. Não vê que eu tenho foto. Eu sei, eu vi. É que você gastou tudo já usando, as da última semana. Tá bom. Uhum. Eu vi você. André, sabe aquela história de ampliar a foto? Cara, ele falando assim, caramba, velho, olha aqui, o cara tá usando brilho, velho. Nada contra, Zé Luiz, nada contra. Fica à vontade. Campineiro, né, meu? Campineiro. Beleza. Vocês são todos uns jacu mesmo. Aí, vamos lá, gente. São 8h15. Vamos lá? Vai lá. Manda ver. Ó, vamos lá que eu também tô curioso. Até para poder... Eu vou pegar minha tela aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aí. Entrou? Entrou, né? Entrou, tá bom. Deixa eu ver como é que tira esse negócio aqui da minha... Senão vai ficar atrapalhando a minha... Como é que tira essa telinha aqui? Ixi, Maria. O pessoal vai ter que me ajudar aí, senão esse troço vai atrapalhar demais.
Isso aí é com café, mas é para a galera poder acordar, porque o nosso negócio não é com café, o nosso negócio vai ser com vinho. Então, nós estamos aqui. Aí, André, você queria saber qual que era o vinho? Só para... Vocês estão me ouvindo? Rapaz, mas que coisa bonita. Quebrou a taça aí, bonitão. Estamos. Boa, Pois é, belo velho. vinho, meu, belo vinho. Esse aí é para mostrar para vocês, ó, vou comentar vocês aí com o meu Lapostoli. A Lapostoli é uma vinícola chilena e ela tem para mim um significado especial. E esse vinho até foi uma coincidência, viu, Zé Luiz? Até riu demais, mas esse vinho ele é uma família francesa que, passeando lá no Chile, encontrou lá um terreno fértil e resolveu construir essa vinícola lá no Chile, na Apostoli. E eles têm hoje uma série de vinhos premiados, né? Esse vinho aí não é o vinho ícone, não é o vinho top deles. O vinho top deles é o Close da Pauta, vou falar um pouquinho sobre eles lá na frente. O Cuvée Chandre é o segundo vinho deles, é o vinho intermediário, diria eu. Como vocês podem ver aí, a maioria das classificações desse vinho fica entre 90 e 93 pontos. Assim. Inclusive, o Suckling também fala que é 92, na safra de 2012. Então, assim, é um vinho muito bom. Eu recomendo fortemente para quem gosta de vinho. A uva Carmener, eles têm o Cuvée de Chandre no Merlot, no Carmener. Mas eu recomendo fortemente o Carmener, que é um vinho que é uma uva que me atrai muito. E aí, para falar um pouquinho disso, eu resolvi falar um pouquinho antes de falar do vinho, de eu falar da Carmener. Então, assim, essa uva é uma uva extremamente interessante e ela a maioria da sua produção era na França e na região do Bordeaux. E por volta de 1850 foi introduzido esse bichinho aí, esse pulgão, que é a filoxera. A filoxera veio trazida pelos navios, né? É até muito interessante que tem alguns relatos que foi na época dos navios a vapor, onde os navios conseguiram atingir uma... Então, muito desse vinho, das novas cepas, foram trazidas dos Estados Unidos, da América do Norte, especificamente, né? Não dos Estados Unidos, da América do Norte. E esse pulgão veio junto, e aí ele devastou a safra, né? Devastou os vinhedos, né? Na região da França. Então, por volta de 1870, a filoxera já tinha praticamente acabado com a uva Carmener lá na França. E, por curiosidade, assim, eu ouvi falar muito desse pulgão, mas eu nunca soube muito bem como é que era esse bicho. Ele é um inseto que ele tem um ciclo que vai depositar os seus ovos na raiz da videira, e aí ele se alimenta, né, nas folhas. E nesse trajeto que ele faz da folha à raiz, ele produz uma toxina. Né? E como esse inseto é extremamente, né, ele é minúsculo, né? A gente consegue ver aí no corte da raiz os seus ovos. Foi muito difícil identificar esse pulgão como sendo a origem da doença. Sabe? Então, quando houve essa doença lá na França, eles ficaram sem identificar direito o que era. E aí eu achei interessantíssimo. Esse é um cartoon de 1890. Olha que você tem um cartoon de 1890 mostrando que esse inseto, esse pulgão, ele devastou não apenas a Carmener, é óbvio, né? Mas todas as cepas, todas as videiras que existiam lá, interessante que
o slogan dessa foto aí era que a Filoxera, ela gostava de bons vinhos, né? Então, ela ia atrás. Eu achei interessantíssimo, eu até coloquei para ele como uma ilustração. E esse bichinho, então, ele tem uma origem aí, a primeira identificação da Filoxera foi na Flórida, no século XVI, aí. Então foi trazida para lá em 1870, e cerca de 50% de todos os vinhedos franceses já tinham sido arrasados, e como eles não conseguiam identificar o que era a causa desse mal, a planta ela ia simplesmente murchando, ela ia secando, murchando. Eles chamavam a doença de consumpção, até que eles descobriram que era Filoxera, que eles faziam nessa época, era uma época em que existia tuberculose também, né? Então, a tuberculose fazia definhar o ser humano, né? E ela fazia também definhar a planta. Então, eu acho interessantíssima essa correlação, né? É um fato histórico mesmo. E o mais interessante também é que não havia tratamento eficaz, né? Não foi conseguido nada com tratamento eficaz para isso aí. Até hoje não existe um tratamento eficaz. Até hoje não existe. A Filoxera, a última identificação da Filoxera foi na Turquia, em 1994. Né? E eu achei interessantíssimo, porque foi exatamente um ano muito importante de redescobrimento da Cabernet. Né? No ano de 94, onde a Cabernet foi redescoberta, foi o mesmo ano que se teve a última notícia do aparecimento da Filoxera na Turquia. E o governo francês, né, numa tentativa de achar uma solução para o problema da Filoxera, divulgou, né, um prêmio e uma única pessoa que ele preconizava que a única coisa que poderia ser feita, não sei se a minha internet está dando uma falhada, às vezes ela dá uma falhada porque o lugar aqui é meio um pouco ruim, se tiver, vocês me avisem, por favor. O que acontecia é que um método que eles chamavam de reconstituição, eles pegavam a planta original, por exemplo, a Cabernet, e enxertavam em uma planta que fosse resistente ao pulgão, né, à Filoxera. Só existem basicamente 3 espécies que são resistentes à Filoxera. Olha que interessante. Existem 3 espécies de uvas que são resistentes. A maioria delas, né, a grande maioria. E o que aconteceu foi o seguinte, é que como a Filoxera, o Merlot, o Cabernet apareceu na França, né? Ele veio para o Chile, trazido para o Chile, né? Porque o Chile tinha um clima mediterrâneo muito próximo ao clima francês, e era muito próximo, o terroir era muito próximo do terroir francês. Foram trazidas muitas mudas de Merlot para cá, e o Merlot ele tem as mesmas características. A diferença entre o Cabernet e o Merlot é muito pequena para ser descoberta assim, tão simplória. E a forma com que eles descobriram foi que um estudioso, né, achei interessantíssimo, isso em 1994, ele notou que dentro das vinícolas, né, algumas uvas Merlot, elas tinham tempos de maturação diferentes, né? E essa é uma característica imprescindível da diferencial Merlot da Cabernet. A Cabernet ela amadurece 2 a 3 semanas mais tarde, né? Então assim, o tempo de colheita é um pouco mais tarde. E com isso eles acabaram descobrindo, né, que houve uma mistura entre o Merlot e a Cabernet na vinda para a América do Sul. E hoje, basicamente, a uva já está sendo produzida basicamente no Chile. Muito interessante que o Merlot, são coisas que eu fui estudando, achei muito interessante, que o Merlot chileno, ele era considerado um Merlot ruim. Ele tinha uma classificação ruim, até no momento em que eles descobriram que o Merlot estava contaminado pelo Cabernet. E eles separaram essas 2 uvas. E aí, inclusive, o vinho Merlot
chileno melhorou muito, né? Melhorou muito. Deixa eu ver aqui, o que mais que eu podia lembrar aqui para poder falar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que eu achei interessantíssimo, né, da Cabernet com a Merlot. E esse sujeito, né, em 94, né, quando ele conseguiu separar e as videiras foram identificadas, eles identificaram lá videiras com mais de 100 anos já dentro no terreno do chileno, mas hoje a gente não tem vinhos de guarda muito antigos na uva Cabernet, porque como ela só foi redescoberta em 94, e todo o processo da confecção do vinho demora muitos anos, né? Então a gente começou a ter as primeiras safras em 2000, 2015. Então é por isso que a gente não tem vinhos tão antigos, né? Uma outra característica que eu achei interessantíssimo, isso aí eu vou falar um pouquinho, faz parte da história que eu conto, é que essa uva Cabernet, ela tem, no momento da colheita, esse aspecto aí. Quem não conhece, né, o Chile e nunca foi a um vinhedo lá, vá na época da colheita, sabe? Assim, na época da colheita é quando você vai ver exatamente isso aí, né? Esses parreirais imensos, e todos eles vermelhos, né? Muito vermelhos. Durante o dia, o sol bate na folha no momento da colheita e ele fica impressionante a beleza dessas plantações. Essa especificamente da La Postoli tem uma montanha, eu vou mostrar para vocês, que é aí onde está produzida essa safra de vinhos, onde você é capaz de ver isso aí que vocês estão vendo nessa foto aí embaixo, sabe? A diferenciação entre as uvas é uma coisa impressionante. E ver isso no momento da coleta. Então, daqueles meses ali, a gente liga para lá, pergunta para eles, falam para a gente direitinho. Esse vinho, essa vinícola La Postoli, ela tem esse vinho aí, o Close Up Alta, e em 2015 ele atingiu a pontuação máxima pelo Deep Sampling de 100 pontos. Então, assim, essa é um vinho com uma característica muito especial. Essa vinícola é uma vinícola biodinâmica, né? Esse vinho aí é um vinho, ele passa em barrica de carvalho de francês em primeiro uso, são 24 meses de permanência. É um vinho um pouco mais diferenciado em relação a esses que eu vou mostrar para vocês, que é o vinho Alexandre. Eles não usam, por ser biodinâmico, eles não usam nenhum método de químico de controle, né? Até interessante, uma coisa que eu achei interessante, como não havia lá na França, isso a gente vê nessas vinícolas biodinâmicas, como não havia né? Os produtores, né, eles soltavam aves no meio do vinhedo, eles traziam teve um que eu achei interessantíssimo, que eles colocavam sapos ao redor do vinhedo para controlar o pulgão, e é lógico que não teve sucesso, né? E esse é o vinho que eu elegi para falar para vocês. Ele chama Cuvée Alexandre. O Cuvée Alexandre é o Carmené, especificamente, que é o que eu mais gosto, que é a uva que eu mais gosto. O Cuvée Alexandre, ele tem esse nome, infelizmente não é por minha causa, até gostaria que fosse, mas não é. Ele é porque a dona do vinhedo, a senhora La Postoli, ela chama Alexandra La Postoli, né? E o marido dela, os dois com uma experiência enorme em vinificação, e Chile e o segundo vinho tomou esse nome do nome dela, né? Que é o Alexandre. Então é um vinho realmente especial, um vinho muito bom. Mas além de ser um vinho muito bom, esse lugar, né? Eu não ganho nada para poder falar para vocês aí sobre eu não tenho nenhuma propaganda para fazer. A Casa da Postoli, que é o lar desse vinho, é um lugar especial, né? Então, é um lugar que eu recomendo do fundo do meu coração para todos vocês poderem passear, levar suas famílias, levar suas esposas, fazer uma nossa segunda lua de mel, aproveitar um pouco. Literalmente, quem conhece a França vai concordar comigo que esse é um pedaço da França no Chile, né? E é exatamente isso que eles fazem, né? Então, todo o cuidado, né, local, eles têm ali essa aí é a casa, eles têm uma área, uma área
de turistas, né, para um pequeno hotel, chama Casa L'Apostoli, né, a vinícola. E dentro da vinícola, eles têm uma característica, né, que as vinhas são desembagaçadas de forma manual, a coleta é manual, elas são separadas de forma manual e são transferidas por gravidade. Então, essa escada que eu estou mostrando para vocês aí, é porque em cada andar, então, a vinha, a uva é colhida no campo, levada de trator até a área principal superior, e ali ela é separada manualmente, é jogada em tubos que vão cair dentro dos containers, com pás de madeira, né, onde elas vão ser fermentadas, e as bactérias são bactérias selvagens, né, os levedos são selvagens, muito interessante o processo. E até vai ficar na sala aí, em barris de primeira passagem, com 24 meses, enquanto o Covelchano fica 18 meses de segunda passagem, né? A Casa Apostoli, né, tem esses pequenos quartos, né, são apenas 5 quartos separados na montanha. O formato da montanha é em formato de ferradura, então a entrada central ela mantém a umidade durante o período chuvoso para que a uva possa ter a quantidade adequada de líquido para a quantidade adequada de açúcar, né? E então nesse local você pode ficar aí durante um dia, uma semana, né, um período para descansar. E aqui a história então começa, né, depois que eu passei por essa parte, né, inicial para contar a historinha, quando a gente foi lá. Então nós saímos de casa, estava eu e minha esposa, né, todas animadas para poder ir passear, né, lá, vamos lá conhecer a Casa L'Apostoli, e fomos e tudo. E aí fomos todo mundo, né, eu, minha mulher, meus meninos, todo mundo muito doido, e eu me achando assim máximo, né, para poder chegar lá. E pegamos um avião, fomos a família toda. Eu cheguei lá, peguei o meu carro e saí dirigindo igual um doido louco para chegar logo na Casa L'Apostoli. Mas aqui, como vocês podem ver, a L'Apostoli fica ao sul, né? Enquanto que ao sul da capital, e a gente fica aí aproximadamente umas 2 horas de viagem. E ao invés de eu ir para o sul, eu fui parar deixa eu passar aqui no Vale do Colchagua, eu fui parar no Vale de Casablanca, né? E aí, quando eu estava chegando já lá em Vinha del Mar, eu descobri que eu tinha ido para o lugar errado, né? Então, foi uma brincadeira danada, porque nós tivemos que voltar tudo de novo até a capital e depois voltar para o Vale do Colchagua. Então, assim, a gente estava brincando que eu fiquei meio doidão, assim, muito animado para poder ir para lá, né? E aí, no final, eu deixei minha esposa, chegamos lá, falei uma coisa, olha, pega o carro e vai. Então, assim, a gente chegou. Não tão rápido, mas a gente chegou. Então, foi muito engraçado para nós essa passagem por esse período aí. A gente acha que, às vezes, a gente é tudo e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, realmente. Bom, então, eu falo agora, passando para o nosso tema aqui, acabou a brincadeira, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as evidências para radiofrequência, tanto pulsada quanto convencional, na coluna cervical. E eu queria só relembrar alguns fatos, assim, das coisas interessantes, né, em relação a isso. O objetivo não é falar sobre tudo, mas a gente tem que lembrar, então, que na coluna cervical, o raiz dorsal, a glândula raiz dorsal, que é um grande desafio para nós, né, ele tem uma distribuição anatômica bastante, vamos dizer assim, não tão regular, né? Eu ia falar anômala, mas não é tão regular, né? Então, assim, o gânglio, né, ele pode ser localizado dentro do forame ou até fora do forame. Vou mostrar para vocês algumas variações. E, às vezes, a gente pode ter também, dentro do GED, algumas variações anatômicas que são chamadas gânglios aberrantes, né? Elas ocorrem entre os gânglios e a medula espinhal. Esse aqui é um estudo do Iabuk, esse estudo é de 2010, né? Que mostra exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui na direita,
a gente pode ver que nem sempre o gânglio da raiz dorsal ele fica dentro do neuroeixo, ele pode ficar fora também, né? E quando ele mostrou, né, que que é a coisa que é mais óbvio para nós, né? Que ele mostrou foi que quando ele fazia algum procedimento, né, sobre o GRD, aqueles que estavam situados mais distalmente foram aqueles que ele tinha a melhor resposta, né, às vezes clínica, inclusive, né? Esse aqui também é um outro, né, do BIOS, que mostra que às vezes a gente acha que todos os forâmbulos vão ser ovais, não, né, 70% deles é oval, e tem ainda 10% que chega a ser esférico, né? Eu achei muito interessante. E a altura média, tá vendo, do gânglio, né, em C2 foi de 5 milímetros, ou seja, a diferença parece pouca, mas não é tão pequena assim não, sabe? Ela é bem Professor, considerável. Oi? não tá compartilhando a tela, não, professor. Não está compartilhando? A tela do slide, não. Uai. Um minutinho que eu vou... Ah, desculpem, ele caiu, não sei por quê. Agora tá? Agora tá o quê, professor? Deixa eu ver. Esse aqui, o outro vocês chegaram a ver? Esse aqui? Não apareceu nenhum para nós, não. Nenhum dos slides? Nenhum. Nossa, mãe. O da aula, mas o anterior da vinícola, sim. Ué. Então tá bom. Era só o que interessava, era a vinícola mesmo. Não sei por que caiu. Interessante. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? André, está me ouvindo? Tá sim, professor. Tá ouvindo, sim? Estou ouvindo perfeitamente. Tá, Pode ser. obrigado. Então, vamos lá. Bom, então, o que eu estava falando, né, é que eu queria só relembrar um pouquinho da anatomia, muito rapidamente, 2 minutinhos, só para a gente poder não ficar muito perdido, falando sobre, então, um pouquinho do gânglio da raiz dorsal, né, na região cervical, com essa posição anômala, né, e isso já foi determinado em vários estudos, né. Então, a gente já viu aqui, por exemplo, nesse estudo do Yahoo que eu estava falando, né, que nem todos os nossos gânglios vão estar na posição. Eu estou tentando mudar aqui, tirar essa eu não consigo tirar todo mundo aqui do... Aperta no traçozinho, o meu. No quê? No traçozinho que aparece junto das pessoas. Pois é, eu não consigo chegar lá, o meu como é que fala? O meu É o seu mouse não cursor? aparece. Faz o O seguinte, cursor... é PowerPoint que você está usando? Não, é Keynote. É Keynote? Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu abrir o meu aqui. Como é que eu tiro todas as Clica em caixinhas? Keynote Preferências. Keynote de preferência? Então tem que sair da apresentação. Sim, senhor. Então peraí. Peraí, como é que faz? Agora eu não quero nem sair. Sai. Saiu, pronto. Keynote preferências? Isso. Aí você vai em apresentação. Apresentação. Aí tem um link ali que está em interação, tá vendo? Tem Sim, exibição e mostrar interação. cursor Ao usar o usar o mouse ou mouse. trackpad. Tá. Ok. Só isso, né? Poxa, que Exato. chatura, hein? Deixa eu ver. Agora sim. Agora eu consigo. Pronto. André, nota 10 para você. Tamo junto. Deu para ver isso aí, né? Bom, então, e aí, esse aqui foi um artigo do BIOS deixa eu ver aqui, 2009, 2004 dele, né? Mostrando, então, que o forame, ele nem sempre vai ter aquele formato esférico que a gente, né, ou a gente imagina. 70% dele tem formato oval, 20%
E a diferença de altura direita e esquerda foi de quase 10%, né, entre um e outro. Então, a diferença é considerável. A fisiopatologia da dor, né, na região cervical, mostra que quando a lesão, ocorre uma lesão do nervo periférico, existe um sprouting considerável do simpático no GRD. Isso está consolidado na literatura, né? E quanto mais proximal for o lugar da lesão, ou seja, quanto mais próxima a lesão ocorre, né, do GRD, maior vai ser essa proliferação de fibra simpática, tá? Então, isso é muito importante para a gente. Deixa eu ver uma outra coisa também. A intensidade, né, o disparo também não ocorre apenas mas nos corpos, né, do DRG, também a gente já sabe que é muito importante essa dor espontânea, né, os sinais todos que a gente tem da dor neuropática. Então, por exemplo, outra coisa também que é a inflamação que ocorre na dor neuropática, na dor mista, né, de uma hernia de disco, né, causada por uma compressão e exposição, leva também, né, à liberação de citocina, que vai desempenhar então um papel importantíssimo nesse quadro doloroso, né, do paciente. Esse aqui foi o estudo do aorta, né, que mostrou que ele é até um pouco controverso, porque ele mostra o seguinte, que nas pessoas com hernia de disco, quando você tem um grau de compressão e edema no DRG, na ressonância magnética, ela vai se correlacionar clinicamente com a inflamação. E a gente sabe que, às vezes, isso aqui não é tão positiva essa correlação. Quando você tem a compressão, quando você tem essa demonstração, você não tem essa compressão e tem um envolvimento de inflamação importante. Então, já sei que o tamanho da hernia não é tão importante quanto a inflamação que ela causa, né? O fato do conteúdo discal ser non-self é muito mais importante do que propriamente o tamanho da hernia, né? Isso aqui é interessantíssimo, que a compressão aguda do nervo, né, do Igarashi, ela aumenta, né, a pressão do fluido, né, e reduz o fluxo sanguíneo do GRD. Então, ou seja, isso também leva à isquemia do GRD e leva a aumento dessa inflamação. Depois de 24 horas, né, esse é um artigo do Igarashi, né, mostrando que depois de 24 horas do núcleo pulposo, né, já começa a ocorrer, exatamente por essa diminuição do fluxo sanguíneo, o aumento da reação inflamatória, a apoptose lá na célula. A ação dos grupos, né, no trabalho dele, né, ele mostra que houve uma correlação importante, aqui, ó, 0,03, né, da duração, do aorta, desculpa, 0,03, o P dele aqui, para a duração da dor para os grupos que ele identificou. Na cervical, esse que é mais atrativo, a gente não vai falar hoje de infiltrações, né? Se a gente fosse falar de infiltrações aqui, a aula ficaria, a conversa ficaria muito longa. Então, nós vamos falar apenas da radiofrequência mesmo. Vou lembrar um pouquinho da radiofrequência que a gente pode ter, tem a convencional e a refrigerada e a nossa pulsátil. A convencional, a refrigerada, ela sempre é ablativa, ela pode ser usada apenas em nervos sensitivos, ela tem imaginação parcial, né, desses nervos. O período de a gente consegue, né, na convencional, a refrigerada sempre é melhor, o resultado sempre é na convencional melhor do que na pulsátil, né? Os artigos já mostraram isso, né, que a pulsátil sempre perde em eficácia, né, para a convencional, a duração dela dá até 4 anos, né? Enquanto que na lesão refrigerada, a grande diferença entre uma e outra é basicamente o tamanho da lesão, né? O tamanho da lesão da refrigerada chega a ser 4 vezes maior do que a convencional. A pulsátil, o que a gente tem é que existe microlesão. Eu vou mostrar para vocês alguns artigos que mostram que mesmo um pulsátil, o campo magnético, né, o aquecimento gerado pelo próprio campo magnético da frequência pulsátil, ela leva à lesão também, mas essas são microlesões, e essas microlesões, dependendo da voltagem que a gente aplica, elas podem ser ou não lesivas, né? Você pode ter ou não uma lesão, ou ela pode ser apenas analgésica. Ela é aplicada basicamente
essa regeneração de nervos aí, ela ocorre, né? O alívio da dor aí é um alívio da dor um pouco mais curto, né? De 4, né? Tem artigos aí em radiofrequência cervical mostrando 3 a 4 meses, até 2 anos, né? Com o uso dessa voltagem, aí, no tempo de exposição maior, a gente conseguiu, vou mostrar também alguns artigos, conseguiu resultados melhores também na radiofrequência pulsátil. Quando a gente fala de radiofrequência pulsátil, esse aqui é um artigo do Kahana, que é um estudo muito interessante, né, que quando a gente usa a radiofrequência convencional, a gente começou a ter algumas lesões com sequelas neurológicas, formação de neuroma, e aí acabando ter um pouco de dor por denervação, e aí a radiofrequência pulsada tomou um pouco mais de pulso, né, um pouco mais de impulso, e os efeitos analgésicos, então, da radiofrequência pulsada, eles são por inibição da fibra C e das fibras e estimulação competitiva e repetitiva das fibras da delta. Então, com isso, ele vai ter uma atividade sináptica importante, sem ter uma destruição celular completa. Esse aqui é um artigo que é muito interessante, mostrando que esse foi do Erdini, né, que em coelhos, né, que o que ele mostrou foi que existe algum grau de lesão dos dois tipos. A temperatura não era tão importante, né? Com 42 graus, né, ou 67 graus, né, existe algum grau de lesão e esse grau de lesão é bem comparativo. O que acontece quando você tem um 62 a 67 graus é que existe uma maior formação de fibroblasto na camada externa, e com isso você acaba tendo uma migração maior e aumento da espessura do nervo, né? Então você acaba piorando um pouquinho essa lesão. Então a temperatura não é importante, mas ela aumenta muito a capacidade, a reação inflamatória em relação ao próprio nervo, né? Esse aqui é um outro estudo, né, mostrando comparando a radiofrequência pulsada e contínua, né, em ratos, né, e mostrou que essas alterações da destruição ocorrem, né, em ambos os grupos, né, de tecidos. Deixa eu ver aqui, tem a fotozinha aqui mostrando, ó, que é exatamente isso que a gente estava mostrando para você. Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Aqui a gente tem um aumento importante, ó, da camada, né, dessa camada endotelial, né, deposição de colágeno, né, tão grande na destruição das fibras. Também, o que mostra, esse aqui é um artigo do Valerro, né, já um artigo mais recente, de 2009, né, mostrando, então, que a radiofrequência pulsada, ela age também no sistema imune, né, tanto no sistema nervoso central e periférico, né, atenuando, né, essa liberação de interleucinas, né, e citocinas inflamatórias, né. Com isso, a gente conseguia melhorar bastante essa inflamação que ocorre a nível central. Aqui é a mesma coisa, né, mostrando também que essa secreção de TNF ela é muito melhor, né, após a estimulação com a radiofrequência pulsada. E esse aqui é um estudo do Tanaka que mostrou que a atividade nociceptiva ela tem um resultado muito melhor com 6 minutos do que aquele que a gente tinha encontrado com 2 e 4 minutos, né? Que são os estudos iniciais, né? Com 2 minutos. Então, com 6 minutos, então o tempo ele é importante também para essa atividade nociceptiva. Então, por isso que hoje a gente usa tempos maiores, até de 6 minutos. Então, falando um pouquinho de dor facetária cervical, para falar que as fibras nervosas, né, que percorrem os âmbitos dorsal, elas são terminações nervosas livres, né, e contêm substância P e CGRP, como todas elas, fazendo, então, liberar a dor facetária. A gente sabe muito bem que ela pode irradiar tanto para a cabeça, né, depende da altura, existe um padrão de distribuição, a gente tem que lembrar desse padrão de distribuição cervical. Às vezes a gente tem pacientes com dor torácica, né, com dor facetária cervical baixa, então as facetas de C6, C7, é muito comum a gente ver esses achados, né.
Isso aqui é um artigo do Boswell, e que mostra, é uma revisão, né? Dos artigos principais da literatura, mostrando tanto para, aqui em cima, para bloqueio diagnóstico, né? E aqui embaixo para a efetividade da intraarticular, das injeções intraarticulares. Aqui a gente não vai, mas a gente fala também do bloqueio do ramo médio aí, mostrando então que na maior parte desses artigos a gente tem uma positividade, né, para resultados positivos para sua utilização. Enquanto que a gente vê também ali em cima que o índice de falso positivo ele é muito alto na região cervical. Ele varia aí de 27% até 63%, né? No Mascante, né, de 2002, ele atingiu 63% com resultados falsos positivos nos bloqueios testes, né? Enquanto que para radiofrequência especificamente do ramo medial, o que a gente tem é isso aí, ó, é que na radiofrequência do ramo medial já está comprovada, né? O nível de evidência é relativamente bom, a gente já tem um nível de que aceite a radiofrequência para o ramo médio cervical. Então, esse é um estudo importante de 2007 que fez uma revisão extensa da literatura, mostrando que até ele tem todo tipo de artigo na linha, ele pegou esses que foram RCTs, ele aplicou os critérios para avaliação dos estudos e encontrou que esses eram os mais importantes, dando os seus vieses, né? Com isso, né, a gente pegou esse artigo aqui, até um artigo que o próprio André me mostrou aí, na associação, né, da radiofrequência pulsada com e sem bloqueio seletivo de raiz, né, mostrando que no grupo, né, de radiofrequência pulsada, o resultado foi muito bom, né? Então, a gente consegue fazer apenas com radiofrequência pulsada, né? E aí, o que mostra? A radiofrequência pulsada com o bloqueio de radicular, ele teve um índice melhor, sabe? Foi um índice um pouco melhor, mas não foi assim tão significativo. No final, ele até comenta que o resultado foi melhor, mas se você ver os dados, né, basicamente do artigo, vê que os dados não foram tão expressivos, tão altos assim para poder justificar o uso da frequência pulsada junto com o bloqueio foraminal de radicular. Então, aí nós temos aí alguns. Isso aí é um resumo, né, dos key points do manual da ASIP, né, que mostra então a prevalente dor cervical facetária varia em 36% e 67% de todos os pacientes, enquanto que a taxa de falso positivo ela variou exatamente muito alta, de 27% a 63%. Antes da gente pensar em uma radiofrequência pulsada, né, ou lesiva na dor facetária, a gente tem que imaginar que existem múltiplas alterações, possibilidades, né? E aí são esses 4 pontos mais importantes, mostrando então que as evidências são fortes para os bloqueios articulares diagnósticos da faceta cervical, limitadas para mediações terapêuticas exatamente por causa daquele índice de falso positivo muito alto, moderada para o bloqueio do ramo cervical, e a evidência é moderada a forte para neurólise por radiofrequência, moderada a forte para neurólise por radiofrequência do ramo cervical, né? A única consideração que ele faz, a última consideração que ele faz é exatamente essa daí que eu deixei separada, né, mostrando então a técnica, a adesão às diretrizes de segurança e a imagem, né, fluoroscópica adequada, de alta qualidade, elas são pré-requisitos extremamente necessários para a injeção segura e eficaz. Na dor radicular cervical, o que a gente tem para a dor radicular... esse aqui ele ficou um pouquinho fora, desculpa, esse daqui ele deveria ter ficado um pouquinho para frente. Esse aqui faz parte do final já da rede cervical, mas infelizmente ficou aí. Vamos lá, então. O que a gente tem, então, é o seguinte, que a administração, né, para dor radicular cervical, radicular, a gente tem a administração de corticosteroide é 2B, transforaminal é 2B-, né? A radiofrequência é 2B+, do gânglio dorsal, a pulsada é 1B. Veja interessante, a pulsada é 1B+. Então, a frequência
radicular cervical, moderada a forte indicação. Na radiofrequência pulsada na dor radicular cervical, desculpa, esse aqui é um artigo muito interessante, né? Que ele seguiu os pacientes por 12 meses, né, e encontrou um índice de alívio, tá vendo, de satisfação dos pacientes, que é em torno de 66% a 71%. Tá? E ele conclui, então, que apesar de ter encontrado nesse estudo, né, uma evidência muito boa para a radiofrequência pulsada, para o uso da radiofrequência pulsada, em invés dessas repetidas injeções, ele acha que um estudo de coorte com um N maior seria extremamente necessário. E aqui é um artigo do Zuret, que de 2010, e eu achei muito interessante, se você exclui os red flags, né, e depois o paciente não responde ao tratamento conservador, né, ele fala o seguinte: se a dor é subaguda, ele já vai direto por interlaminar. Entendeu? Se o paciente tem uma dor aguda ou subaguda, né, ele vai direto por interlaminar, que é exatamente o que a gente vê. Né? Se você faz um interlaminar cervicotorácico C7T1, né, no paciente com uma hérnia aguda, ele tem uma resposta muito boa. Enquanto que para dor crônica, já aqueles pacientes que já têm dor há mais tempo, há mais de 3 meses, né, se faz o bloqueio teste seletivo, ele caminha para a radiofrequência pulsada, depois ele vai para a radiofrequência convencional, né, e até que ele pensa, então, na estimulação do gânglio ou o que para dor radicular, né? Ele mostra que os procedimentos têm sido empregados cada vez mais com muito sucesso. Eles têm sido empregados tanto para dor oncológica quanto não oncológica, e tem fortes evidências para o uso da frequência no DRG, né? E fracas, né, que apoiam o uso da frequência pulsada em outros locais. Eu acho interessante que ele separa muito bem o que é DRG e o que é periférico, por exemplo, né? E comparado à radiofrequência convencional DRG, o da pulsada parece ter uma incidência muito menor de complicações, né? É claro, exatamente por causa dessas lesões. O que mais que ele fala? Vamos ver. A dura mais ou menos em torno de 6 meses, 50% dos pacientes obtêm um alívio, a gente sabe que a gente consegue até um tempo um pouco maior, e aí ele cita, né, os artigos que a gente já conhece, em vista dos inúmeras complicações com as lesões que a gente realmente não deve fazer bloqueios a esse ponto, né, dessa complicação terrível que a gente tem lá. E enquanto que as complicações graves, né, com a radiofrequência única, pura, né, com método físico, eles não são tão comuns. Tá? Aqui é um artigo final para que suporta toda essa tudo isso que a gente falou aqui agora. É um artigo que eu achei extremamente interessante. Ele vai citar aqui todos esses artigos. Olha, ele fez uma revisão completa da literatura. Ele foi em 2000 e eu não me lembro o ano, eu não deixei aqui. E ele cita todos esses artigos aí e coloca os viés de cada um deles, né? E depois que ele faz toda essa colocação, toda essa demonstração, ele chega à conclusão, então, que é o seguinte, ó, para a dor de articulação cervical, ou seja, usar com toda certeza a frequência pulsada nessas condições. Para a doença espinhal degenerativa, né, ou seja, da doença facetária, a dor é evidência limitada. Né? Na lombar, ela foi menos eficaz que a convencional. Né? Então, assim, a gente tem também o mesmo problema na cervical. A gente não vai fazer cervical facetária pulsada. Né? E na patologia relacionada ao disco também a evidência é bastante interessante. Para a sacroiliaca são promissoras. Na espondilolistésia não foi nada confirmado. Na infecção também nada confirmado. E malignidade ainda não foi investigado. Então, assim, eu achei interessante porque ele pegou todos os artigos da literatura e tentou resumir isso dentro desses parâmetros que a gente consegue tem. Basicamente era isso que eu tinha para falar com vocês. O assunto é vasto, a gente não pode
tentei, assim, a gente agradeço bastante aí, e aí a gente fica agora para a gente poder discutir um pouquinho dos nossos assuntos aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui, né, André? Como é que faz parar isso aqui? Acho que é aqui, interromper. Pronto. Bem, Mil. André. Parabéns aí, Mil. O André acabou de salvar minha vida aqui, André. Puxa vida. O André, ó. Já tá aqui, ó. vestido, né, Zé? Hein? O Zé já tá vestido aí agora. Agora estou devidamente vestido. Né? Viu? Ô, Zé, que pena. Tinha até uma esperançazinha, viu, Zé? Eu imaginei. Fica para uma outra. Né? O pessoal poder ver tudo que eu vejo, passar raiva que nem eu passo. Vamos lá. Eu acho que a gente que trabalha aí com dor aí, vou aproveitar aí, tá chegando meu vinho, pessoal. A gente fazer um brinde junto com vocês que eu não tava conseguindo aí. Valeu, meus amigos. Leandro, cadê seu vinho, Leandro? Você não está bebendo vinho, Leandro? Oh, meu Deus do céu. Já secou a garrafa, já. Secou? Não, ele bebeu tudo. Então, eu ia colocar o seguinte, eu ia até perguntar e provocar aí o pessoal da mesa também. A gente sabe que o americano, lógico, não usa a pulsada regularmente, oficialmente, dentro do uso dos seguros de saúde, etc. Porém, a gente utiliza demais a radiofrequência pulsátil nas radiculopatias, né? E eu para mim, lógico, sem nenhuma causa compressiva, já uma causa compressiva já resolvida, ou enfim, uma cervicobraquialgia, eu acho a pulsada de cervical muito mais eficiente do que a de lombar. É uma visão. E a gente aplica da mesma maneira em lombar, torácica, enfim. Porém, eu queria ouvir também a opinião de todos aí, para ver o que vocês têm para falar para a gente. Vou começar, então. Eu vou falar, já que nós estamos falando de experiência, né? Olha, eu aplico exatamente isso que foi colocado ali no artigo ali, naquele protocolo. Se o paciente chega para mim com uma hernia aguda, né, com muita dor, eu vejo lá que tem uma compressão, apesar aquele artigo do AOTA lá mostrando que na ressonância o grau de inflamação e isquemia do GRD é proporcional, né, à compressão, e é mais ou menos o que a gente vê. Eu acho que não é verdade o contrário, né? Mas assim, você pode ter uma hernia muito pequena, com uma grande reação inflamatória. Então, mas quando você tem uma hernia naquele local ali, ou uma compressão qualquer, eu aplico primeiro a interlaminar torácica. Com isso, eu consigo uma resposta analgésica, assim, até brincando com as cenas, eu fiz agora uma hernia cervical na esposa de um médico, eu fiz uma peridural cervical e aguardando o convênio liberar a cirurgia dela de endoscópio. Ela voltou usando oxicodona, morfina de resgate. Fiz a primeira peri, ela melhorou muito. Fiz a segunda peri, a dor zerou, ela não quer operar. Saiu a autorização da endoscópio, ela não quer operar. Nós tivemos que cancelar a cirurgia. Cancelou. Ótimo, perfeito. Ela está muito bem, está sem sintomas. A hernia continua lá, mas ela não tem sintomas mais. Está ótimo. Então, nós não vamos operar. Mas... por exemplo, não tivesse conseguido o procedimento cirúrgico, chegasse mais tardiamente para mim, já na fase crônica, eu usaria a frequência pulsada, né? Eu acho que esse que é o caminho, sim. Eu não consigo ver outra forma de ver essa situação. Não sei como é que vocês pensam. Eu queria fazer algumas colocações que eu vejo na minha prática. Vocês estão escutando? Sim, sim. Perfeitamente. Duas situações. Uma é que eu observo em alguns casos que eu tenho feito radiofrequência na região cervical, onde a gente consegue fazer aquele estímulo que você da musculatura paravertebral.
Alguns casos desses, eu observo que há uma certa instabilidade que fica na região cervical após o procedimento. Muitos pacientes se queixam de tontura, se queixam de uma certa... como se a cabeça dele estivesse caindo. Assim, isso nos leva a crer assim, que, na maior parte das vezes, a gente está fazendo a radiofrequência sobre o ramo dorsal. E isso é especialmente mais importante quando você vai fazer, caso o colega use a radiofrequência resfriada, especialmente na cervical. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Não, essa ocorrência de uma tontura, principalmente eu vejo isso, inclusive eu já tive isso quando fizeram um bloqueio de ramo médio em mim, certa vez, de um torcicolo meio chato, que eu saí cambaleando, sem anestesia, sem nada, sem acesso venoso, sem nada, né? Então, eu, para ser sincero, já estudei muito isso, procurei estudar muito isso, mas eu não achei um mecanismo fisiopatológico factível para isso, mas acontece bastante, viu? Esse paciente ficar com um certo desbalanço, digamos assim. E, claro, quando a gente se fizer isso bilateral, aí a gente pode ter um problema mesmo de sustentação da cabeça, né? Não eu de ia forma falar isso absoluta, também, André. mas relativa pelo menos, né? Então, a gente usualmente prefere não fazer bilateral ao mesmo tempo, mas eu já fiz algumas vezes. Se for bilateral e se fizer o tom também, né? O doente pode, de fato, sair com essa sensação de que a cabeça está flutuando. A gente vê isso acontecer algumas vezes. E se é radiofrequência, é pior ainda, né? Você não sabe por quanto tempo isso vai durar. Então, eu normalmente não faço bilateral também. Eu faço bloqueio e não faço a radiofrequência, principalmente se a faceta alta. Quanto mais alta, maior o risco de tontura também. A gente vê isso acontecer com frequência. Eu também já procurei estudar. E o que eu achei, André, na literatura, e tem muitos artigos falando sobre isso, tem o congresso de 2018 da IASP, que mostrou que tem uma conexão muito grande neuronal entre os pares cranianos com o occipital. Então, tem um artigo de cefaleia, Eu ia falar isso, cervicalgia, tem uma ligação, uma troca de fibra neuronal muito grande entre os nervos cranianos e o occipital e a conexão trigêmeo-occipital. Sim, isso existe, mas assim, isso existe faz tempo, né? Essa questão é até a base fisiopatológica da cefaleia cervicogênica. Sim. Mas ainda, na minha opinião, falta um elo, sabe? Parece que é uma teoria um pouco rasa para explicar toda essa sem disfunção. dúvida, Eu não consigo fazer esse link. Mas tem uma alteração também, tem uma ligação também do facial com esses nervos, e a alteração até do próprio funcionamento da tuba, da sensação. Eu sei que é rasa a teoria, a gente não consegue achar não me convenceu ainda, não me convenceram. A gente não consegue achar de fato essa ligação. Mas esse artigo é bem interessante, de 2018, e ele consegue até fazer um peso de cada nervo para dor orofacial e cervicalgia. Interessante, viu, Mariana? O que eu acho interessante, eu não sei, essa questão que você falou aí, Leandro, eu observo mais, pessoal, até na denervação do que na pulsada. Na denervação de faceta alta, aí, especialmente C2, C3, parece mais comum. Não sei o que vocês têm também. Eu também queria aproveitar e perguntar também, voltando àquela questão de eficácia, na minha visão, que a cervical é mais eficaz, e também perguntar para vocês que a gente tem no intervencionismo a questão de, normalmente, procurar pulsar as articulações mais altas, C1, C2 e OC1, né? E não denervar. Queria ver o que vocês trabalham nessas articulações aí de exceção, atlantoaxial e atlanto-occipital, por gentileza. Aí tem dados interessantes, né? Primeiro que essas articulações, na minha opinião, são dificílimas de tratar, né? A cefaleia cervicogênica costuma ser um diagnóstico lindo, mas o tratamento dela está longe de ser fácil. Então, aí nós temos pulsada intraarticular de C1, C2, né, de atlanto axial, que tem alguns trabalhos
mostrando bons resultados. Quando é terceiro occipital, eu prefiro, de fato, denervar. E existe um trabalho, o cara foi macho para burro, ele queimou o terceiro occipital e queimou 10G de C2. Eu tenho 4 experiências com isso, na verdade. 3 para cefaleia cervicogênica, péssimo resultado. Então, assim, não consegui reproduzir o que ele mostra no artigo, que é um resultado fantástico. Então, eu parei de fazer. E o único caso que eu tive bom resultado foi, na verdade, um caso oncológico, onde eu fiz uma denervação bipolar do DRG de C2, que tinha uma dor posterior, e fiz isso pela técnica posterior, né? Não fiz aquela técnica lateral, onde a gente funciona mais ou menos sem um anteparo ósseo, né? Se a gente lembrar que o DRG de C2 ele passa posterior à atlanta axial, a gente pode simplesmente funcionar a parte posterior dessa articulação e fazer o bloqueio de C2 ou, eventualmente, uma radiofrequência, né? Nesse caso, eu fiz a radiofrequência bipolar, mas num caso oncológico terminal. E tem a questão da pulsada de C1, C2, que a gente tem quase nenhum estudo a respeito, né? Mais ou menos pautado na nervação, na questão anatômica mesmo. Mas eu acho bem difícil tratar a cefaleia cervicogênica. Não sei vocês, André, mas eu acho bem difícil. André, eu concordo com você que essas evidências que a Mariana citou, elas são assim, quase que orgânico, né? Você sente que é mais ou menos por aí, mas não tem aquela base, né? Aquela base científica para falar. Mas assim, eu fico pensando cervical, né? Das estruturas da lombar, é diferente da torácica. A massa óssea é menor, a distância é menor também. Então, quando eu faço uma radiofrequência com os mesmos parâmetros que eu uso para lombar, na região cervical, por exemplo, eu levo lá 80 graus, 2 minutos, 1 minuto e meio, lá para fazer lá no ramo médio da cervical, são os mesmos parâmetros que eu uso para lombar. Será que eu não estou transmitindo energia, ou calor, ou energia, até para o próprio GRD, até lá para fora, até lá para baixo? Será que isso não está chegando lá? Por isso que eu acho que talvez a gente tenha esses sintomas de uma forma tão exuberante, sabe? Eu acho que a gente talvez tenha que... Isso, quando eu estudo, a falta de um protocolo, né? Às vezes você pega... eu sei dessa... Olha, para fazer isso científico, a gente precisaria de ter um modelo, que eu não sei se seria um modelo animal, para estimular e tentar achar alguma coisa, né, de conexão no neuroeixo, né? Eu acho que a fraqueza, né, muscular causada por essa lesão realmente pode estabilizar. Eu já tive esse problema com alguns pacientes, né, e a gente tem mesmo, né, principalmente quando a gente faz bilateral. E tem uma pergunta de um colega aqui que colocou aqui, que eu vou colocar aqui. Ele falou assim, olha, quando eu faço a radiofrequência convencional cervical, eu achei interessante a pergunta dele, por isso que eu quero colocar para todos vocês, cervical, na primeira semana, os pacientes sentem muita dor. Ou seja, fez a cervical convencional, eles sentem muita dor, diferente da radiofrequência na lombar. Às vezes, tenho a impressão de que a radiofrequência térmica lombar tem resultado melhor que a cervical. Poderia falar em dor que ele tem na lombar. O que vocês acham? A convencional, Olha, né? Parece. Eu tenho uma impressão diversa, viu, para ser sincero. Na minha mão, a radiofrequência cervical tem melhor resultado do que na lombar. E a minha explicação para isso é que, na minha opinião, as dores facetárias cervicais, elas têm maior chance de ser mais puras do que as lombares. As dores lombares, na minha opinião, elas têm mais chance de ser multifatoriais. Multifatorial. Uhum. Exato. Disco, faceta, aquela coisa misturada, né? Então, na minha mão, eu vejo o melhor resultado com a radiofrequência de faceta cervical. Eu tenho a mesma impressão que o André, também acho. Boa. Eu também concordo. Eu também concordo plenamente.
Mas eu acho que realmente a dor do pós-operatório da cervical ela é bem mais intensa do que na lombar, pelo menos eu vejo isso. Então deixa Isso que eu ia falar. eu vejo, pessoal, também, mas sabe o que eu também tenho essa mesma impressão. sabe o que eu acho, Mil? Vou jogar também Eu uma lembro, outra. eu pensei a mesma Vou coisa. pensar uma outra coisa aqui. Ó. Será que essa dor maior que nós todos temos, não é que é bem uma dor maior em número de casos, talvez em número de casos o André tenha razão. Eu quero dizer, quando você tem uma dor de pós-operatório mais incômoda, a cervical parece ser mais exuberante que a lombar. Isso. E aí Mas você não acha que o resultado vai ser acredito melhor? muito mais a contratura miofascial, que esse paciente já tem muita tensão na região paravertebral. Então, eu coloco muito mais muscular. Tanto que é uma dor que responde a um trigger point, se persistir, responde a uma toxina botulínica. Isso. Então, eu Você não acha que a entendo... neurite também é pior, não, Zé? Porque o nervo é mais fino? Não sei se... Não, A eu estou neurite colocando em pós-radiofrequência. maioria, mas eu acredito que pode ser que você tenha uma participação, sim. Essa questão da Mariana falou talvez seja interessante, né? Talvez a relação entre a espessura do nervo e a lesão que se faz com a radiofrequência seja maior na região cervical, né? Isso, inclusive, pode responder pelo melhor resultado também. Melhor contribuir. resultado. Eu acho que dói mais no início, demora mais para fazer efeito pela neurite, mas dura muito mais tempo. Isso, exatamente, Mariana. É o que eu ia falar agora. sentido. A minha impressão é essa. Quanto mais o paciente tem dor, mais eu tranquilizo ele. Assim, não, fique tranquilo que o resultado vai ser fantástico. Então, mas eu concordo, tudo isso que foi colocado, acho que está perfeito. Mas a gente entende a dor nevrálgica pós lesão térmica, ela é aquela dor queimada, parestésica ou hiperpatia, uma dor bem característica. Não pode pôr a mão no cabelo. Agora, quando a gente vê muito aquela dor também contratural, paravertebral, então acho que dá para a gente ter um pouco das duas ali, entendeu? Depende, não conjuntamente, mas dependendo de cada clínica, cada paciente, a gente consegue distingui-las, né? Sem dúvida. Tem um lado também de que os pacientes de lombalgia são mais psiquiátricos do que os cervicais. Né? Não, é mesmo, tem razão. É verdade. Tem razão. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quantas lesões vocês fazem na cervical por nervo? Então, vamos aumentar essa pergunta, Mari. Vamos pensar assim, ó. Cada um de nós 5 fala assim, ó. Como faz uma radiofrequência convencional de C3, C4 a C5, C6, vamos pôr assim? Como cada um faz a receitinha de bolo da denervação? Para vermos a diferença entre nós. O que vocês acham? Boa. Eu começo, olha. Eu vou começar. Zé. Eu vou começar porque nós estamos, peraí, Zé, quanto tempo nós temos? Olha aí o horário, estou preocupado com o horário. Vamos até mais 10 minutos, daí até 8, 9h30. Tá? Até 9h30. Então, vou falar rapidinho. Eu coloco, vou até aumentar, eu coloco uma ponta 10, porque eu gosto de ponta 10, e eu faço 2 minutos de lesão térmica a 80 graus. Isso. Qual o calibre da agulha? Calibre da agulha, meu amigo, se puder maior, é melhor o resultado, né? 20, pelo menos uma 20. Pronto. Pelo menos uma 20, tá. Fico feliz. Vamos pôr uma 20 para cervical. Posterior ou lateral? Tanto se for pulsar a raiz junto, eu deixo ele anterior. Se ele dorsal. Se for fazer só denervação, eu prefiro o decúbito ventral. Vai, Mil, na sequência aí. Fala a receita de bolo, Mil. O Mil travou. Fala lá. Eu acho que ele travou. Eu faço técnica posterior, decúbito ventral, agulha 18 graus, de ponta ativa de 10, 3 minutos por lesão, 80 graus. Eu faço uma lesão só, em cada nível. Boa. Eu faço igual a 2 minutos. E que ponta ativa? 10. Ponta ativa 10, agulha 18. Você usa 10 também, André? Ou 5? Uso 10. 10, 18 tem que ser 10. 18 é 10. Aí eu faço via posterior. Agora, em alguns casos, quando eu vou pela via lateral, aí eu só uso a refrigerada. Pela questão uma lesão ou duas? Eu faço uma lesão. Eu também. Eu faço
O Nil tá travando. Tá travando. Tá travando? É mesmo? Tá. Ah, que ruim, velho. Agora, no final. Fala, e você, Mari? Fala a sua. Depende do doente. Se for um homem com uma cervical maior e tal, eu faço com 10 pontativa de 10. Se for uma mulher, às vezes eu uso pontativa de 5, se for uma vértebra pequenininha. Eu faço muito procedimento por TC. E aí depende do... Se for faceta alta, em decúbito ventral. Se for faceta baixa, eu faço em decúbito lateral. Ou decúbito dorsal, que é mais fácil de acessar. E tem um artigo também recente sobre TC, de onde abordar, de onde colocar a agulha, porque a altura é diferente, dependendo da... Se é de C2 a C5 ou se é de C2 a C6 ou de C6 e C7. A posição da agulha na TC é diferente, então o decúbito dorsal ou lateral seria melhor. Eu faço 1 minuto e meio, 80 graus, mas quando eu estou com a ponta de 5, eu faço 2 e levanto. Vou aumentar a pergunta. O pessoal fala assim, a Mari já respondeu essa pergunta. Quem faz denervação bilateral, levanta a mão. Não faço. Só se for baixa, Zé. Se for alta, eu não faço, não. Bom, o tempo verbal fazer no presente assim, talvez não, mas já fiz algumas vezes. Se for faceta alta, eu não faço, não. Se for baixa, até faço bilateral. Alta, não. Boa. E agora, acho que para encerrar essa pergunta, assim, e a pulsada, uma cervicalgia não compressiva, tá? E aí, qual a receita de bolo da pulsada de cada um aqui? Vamos pensar para ver as diferenças. Começa agora de trás. Fala lá o Leandro. Seja o primeiro, Leandro. Vai lá. Eu uso 60 volts, 6 minutos, 42 graus. Mari. Quantos ciclos? Eu faço... Quantos ciclos e qual o tamanho da onda? Não, eu faço o ciclo padrão mesmo da pulsada. 2,20? Não, 2,20, 6 minutos. Ele faz um padrão, é 20 Hz e 2 milissegundos. Então, 2 milissegundos e 20 Hz. 22 Hz, 22 Isso. E 2 com pulso de 2 milissegundos. Isso. Eu faço 8 minutos com pulso de 2 milissegundos, 20 Hz. Com 42 graus. Tudo bem. Andrezão. Eu uso agulha de 20 gauge, pontativa de 10. Faço também 8 minutos, 42 graus, 5 milissegundos por pulso, 5 Hz, e aumento a voltagem até que chegue próximo a 40 graus. A máxima voltagem possível. Por que, André? Por que você usa 5 milissegundos? Eu achei interessante ele perguntar isso. Na verdade, assim, o padrão 20 Hz e 2 milissegundos é um modelo computadorizado, né? Não foi feito em estudo clínico. E, para ser muito sincero, minha resposta é muito simples. Eu copio o Rohoff, que é o cara um dos que mais fazem radiofrequência pulsada. Eu copio ele descaradamente. Sim. E você vê um resultado mais duradouro, porque a minha... Com radiofrequência pulsada, eu acho que demora a fazer efeito e dura muito pouco tempo. Assim, é a minha impressão. Eu não sei. Mas talvez seja o protocolo. Não sei se tem diferença clínica. Não há estudo que compare isso. E, para ser bem sincero, eu copio a opinião do especialista que eu mais confio em radiofrequência pulsada no mundo, que é o Rohoff. O Mil, fala seu padrão aí, meu amigo. Fiquei até com vergonha agora. Não, tô brincando. Eu faço como o André, eu uso uma agulha de 20, também pontativa de 10, 42 graus, não fixo quer dizer, 60 volts, desculpa, porque achei interessante o André, você vai elevando a sua voltagem até atingir 40 graus, é isso, André? Exatamente. Você vai, assim, a vantagem, achei interessante, achei a sua mudança interessante em 2 sentidos. Você aumenta o número de pulsos para 5 e diminui a largura para 5.
de 10. Eu dou um tempo de esfriamento no pulso para poder não atingir uma temperatura muito alta, para gerar um campo maior, né? Agora, eu não tinha pensado em reduzir para 5 com 5, eu uso 5 com 10, tá? E achei mais interessante ainda, porque a gente sabe hoje que o que interessa não é a temperatura, mas é a voltagem, né? Então, quanto maior a voltagem nós conseguimos atingir, mais eficaz será o nosso produto final, né? A nossa entrega. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, agora, para isso, também tem algumas outras variáveis, né, André? Tipo, a distância da ponta da agulha, o posicionamento dela em relação ao nervo. Tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração também. Mas eu já estou pensando em mudar o meu parâmetro aqui. Eu vou até dar uma olhada aí, porque eu achei interessantíssimo. Eu já fazia essa modificação pensando nisso, para me dar um pouco mais de voltagem, mas eu limitava a voltagem em 60 graus. Eu tenho um pouco de receio de subir para 70 volts, né, 75 volts, e aí causar lesão, porque a gente sabe também que acima de 70 volts a gente já tem lesão. A gente pode ter lesão fixa do nervo, inclusive do GRD. Né? Aquela vacuolização que ocorre e que ela é temporária, ela pode se tornar fixa. Você pode ter lesão de microtúbulo e aí, com isso, ter uma lesão fixa. Então, eu tenho um medo de passar de 60 graus, 60 volts. Você passa de 60, André? Passo. Inclusive, tem um estudo, aí não é do tópico cervical, mas tem um estudo para trigêmeo, comparando radiofrequência de pulsada de baixa voltagem com alta voltagem, né? Isso. Mostrando o melhor resultado para alta voltagem. Eu pensei nele, mas ele limita com 75 volts. Ele vai até 75 volts. Não, tem até 100 volts. Até 100 volts. Eu normalmente não passo de 65, 70 volts. Não é o caso. Então, pois é. Ele limita em 75 volts. 75 volts ele já mostra lesão no trigêmeo. O Mil, então é o seguinte, ó, eu costumo usar o seguinte, também uma agulha 20, ponta ativa 10, eu faço 60 volts, eu também coloco 5 e 10, tá? Então 5 hertz e 10 milissegundos. Também comecei a fazer isso com orientação do Horoff e com orientação do Sluder, alguns casos de mais intensidade nevrálgica mesmo, eu faço 45 graus, eu fixo, porque nunca chega a 45 graus. A pulsada, ela bate, como o nome está dizendo, em micropulsos, ela nunca chega naquela temperatura. Então, na verdade, a gente faz isso. E eu tive experiências ruins em raiz, onde eu tive alguns graus de hiperpatia a 70 volts. E porque tem alguma pequena lesão. E como o André falou, existem casos na literatura descrevendo trigêmeo até 100 volts. E que eles chamam de alta voltagem. Tem também tempos superiores, tipo 40 minutos, no trigêmeo, que também você pode encontrar. Mas, de uma maneira geral, eu faço 7 minutos na cervical. Você vê que nós estamos muito próximos, né? O que o Horoff explica aí, Andrezão, que você também já deve ter tido a oportunidade de ouvir, ele acredita, Mari, que quando você tem 2 Hz só, esses 2 pulsos fazem mais microlesão indesejada do que quando você faz 5 pulsos, esses 5 Hz, você tem um pulso mais homogêneo e não tão profundo. São 5 Hz então, pegando com 10 fibras milissegundos. menos calibrosas, entendeu? Que é a propriocepção que dá a hiperpatia, né? A lesão de propriocepção que dá a hiperpatia, entendeu? Tem 2 perguntas ainda ali, ó, para a gente conseguir responder. A Karen Tan Abreu pergunta se seria fraqueza do músculo oblíquo inferior da cabeça também, que a questão do desbalanço pós-RF. Não acredito, por quê? Porque a inervação do oblíquo é de C1. A gente não queima C1, né? A inervação do oblíquo interno é C1, é ramo dorsal de C1. Eu acho que é propriocepção também, não é só fraqueza, né? Eu acho que o paciente, o que acontece é mais a propriocepção de que a cabeça está fraca do que uma fraqueza em si, né? Concordo. Mais do que uma fraqueza objetiva. E o Marcos Honorato pergunta se alguém associa peridural cervical quando faz RF de cervical.
Eu, particularmente, eu não sou um fã de peridural interlaminar cervical. Eu sempre falo isso nas minhas aulas e, felizmente, hoje a gente tem o bloqueio, na minha opinião, radicular extraforaminal guiado por ultrassom, que eu substituí quase todas as minhas peridurais cervicais, porque eu acho um bloqueio perigoso, tá? E a sensação que me passa é que, estatisticamente, se você fizer o suficiente, você vai ter uma complicação grave. Essa é a minha opinião. André, eu tenho feito perirradicular cervical combinando ultrassom com TC, até para ver a dispersão. Legal. E quando eu quero fazer um bloqueio mais amplo, eu às vezes coloco o contraste com volume. E quando a gente faz o perirradicular cervical, com mais de 2 ml, se botar 2 ml, você atinge quase 3 níveis. Ele entra direitinho no canal. Tenho várias imagens mostrando que quando a gente mistura o contraste ali com anestésico, põe contraste puro com soro, porque na TC o contraste tem que ser bem diluído, a gente faz com ultrassom e quando confirma a imagem na TC, teve uma dispersão como uma peridural interlaminar. Mas aí você está falando no bloqueio radicular, com ultrassom. Perirradicular. Eu faço perirradicular e extraforaminal com ultrassom. Boa. E aí eu confirmo a dispersão com ATC. Né? Não faço um perirradicular seletivo. Não estou pensando em fazer no doente depois uma radiofrequência seletiva. Estou pensando em fazer, substituir uma interlaminar. E eu tenho feito isso na cervical e na dorsal. Na dorsal eu fiz essa semana, botei 8 ml. E a técnica que você usa ultrassonográfica para o bloqueio radicular, você mantém a raiz entre os tubérculos ou deixa fora dos tubérculos? Eu deixo fora dos tubérculos, normalmente, um pouquinho para fora. E a gente vem entrando direitinho. A dorsal, eu faço só por TC, não uso ultrassom. Eu fiz na semana passada uma doente que tinha uma fratura vertebral, e aí foi fazer uma vertebroplastia, a vértebra retropulsou, comprimiu, mas não tinha condição cirúrgica. Eu fiz foraminal, dorsal, mas botei 8 ml. Atingiu quase 6 níveis da dorsal da doente. Você vê a dispersão certinha e circunda direitinho o espaço peridural. Entrou para C6? Eu entrei D8, não, essa foi dorsal. Entrei D8, D9, mas quando eu tenho que fazer, por exemplo, faria uma peridural interlaminar cervical, eu entro em C7T1 ou C6, C7, o Rafael faz muito comigo. A gente entra, às vezes por ultrassom, às vezes pela TC mesmo, fazendo perirradicular. E se você jogar volume, você vê que faz igual uma peridural, ainda circunda todo o espaço peridural direitinho. Então vai para o outro lado? Vai para o outro lado, eu mando as imagens para vocês depois. Circunda direitinho o espaço peridural. Legal, boa. Muito boa. Então eu substituí todos os meus doentes praticamente na dorsal nas doenças, e na como na lombar? Não, na lombar eu faço obstrução foraminal. Então, alguns eu combino muito, isso não é uma coisa que está na literatura, mas o nosso grupo combina muito quando a gente não está pensando em radiofrequência. A gente combina muito a caudal com a foraminal. A gente faz os dois procedimentos, a gente não faz só a raiz seletiva. Tem um artigo da New England que fala sobre isso, sobre peridural caudal, falando do washout inflamatório que você faz. Eu faço isso também, viu, mãe? Eu combino. Acho que eu também faço. O Zé também faz. Não sei. Mas na cervical, como é que a gente faria isso se a gente tem uma obstrução foraminal? Você tem um forame fechado e vai fazer uma... Entendeu? Por exemplo, você vai fazer uma hérnia. Você pode entrar, então, mas você pode entrar no nível de baixo. Você vai ver dispersando certinho pelo canal. E evitaria-me um bloqueio, que é um bloqueio peridural, um bloqueio mais perigoso, né? Cervical. Não adianta falar. Mesmo na mão mais habilidosa, tudo ele é um bloqueio de mais risco, né? A única colocação... Fazendo do outro lado. Até fazendo do outro lado, você circunda e atinge aquele forame. A única dúvida, Mari, é com relação a, talvez, como foi colocado numa estenose, né? A velocidade de injeção, o volume, enfim, né? Mas enfim, é uma dúvida aí de risco de isquemia, né? Mas assim, a gente sabe que enfim, fica mais seguro. Se fizer peridural também interlaminar, você vai ter o mesmo risco, né? Você tem risco. O que a gente faz eu não injeto de uma vez só o volume, tá? Eu injeto, aí vou injetando devagar. Injeto 1,5 ml, 2 ml, olho a dispersão na TC.
Injeto mais 1,5 ml, mais 2 ml, e vou atingindo a quantidade de níveis que eu me proponho ali naquele paciente, mas eu não injeto o volume todo de uma vez, não, eu vou devagar. Pessoal, acho que foi bem proveitoso aí, né? A gente já deu um pouquinho mais de 1h30 aí de conexão. Vocês querem fazer alguma colocação? Para encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Eu comecei e termino, então. Eu queria agradecer. Então, por Só favor. mais uma pergunta. Se alguém faz ácido hialurônico em faceta cervical? Não, Eu não ácido faço. hialurônico? Em faceta cervical. Eu não faço. Faço não. Eu também não. E você que perguntou, você faz ou não? Não, eu faço não. Não esconde aí, fala aí. Falo não, faço não. Então termina, Mil. Termina a noite aí. Fala, Mil. Termina aí, meu amigo. Não, eu só queria agradecer novamente, né? A presença de todos vocês, a presença da Mariana aqui. A gente foi uma honra, Mariana, a sua presença aqui hoje. Muito Você grato. tem que agradecer. Não, que isso. Agradecer o André novamente aí pela ajuda lá com os artigos, viu, André? O André mandou eu pedi ao André, me dá uma ajuda com os artigos aí. Ele me mandou um artigo que eu vou ler os 3 anos aqui. Eu vou gastar para ler os artigos que ele mandou. E agradecer meu amigo Leandrão aí. Ele é feio, mas é bonzinho, tadinho. Como o pessoal do interior fala, né, Leandro? Eu que agradeço, é uma honra. É nossa, amigo. Agora, André, fala para nós aí, qual vai ser seu tema da próxima aula? Vai ser a minha? Ué. É a sua, Ué, André. É a Para sua. falar agora? Não, você pode pensar. Você, ué, ó. Trigêmeo, Tá André. bom, eu vou pensar. Vou Trigêmeo, pensar se eu quero trigêmeo, polemizar ou não. Isso. Boa. Exatamente. O pior, Vou André, o consultar pior o não é a horóscopo. aula. Andrezão, é você escolher qual é o vinho que você vai colocar. Isso que você tem que pensar. A sangue de boi, claro. Ótimo. Tá bem. Deixa comigo, Boa eu noite. escolho essa semana, eu aviso vocês. Tá bom. Tá. Obrigado, Boa noite. gente. Um Boa grande noite. abraço Boa para noite. vocês todos. Obrigada. Muito Gente, obrigada. todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? Muito obrigado pela presença de vocês aí novamente. E aí, no mês que vem, estamos aí junto ouvindo o Dr. André aí, ó. Grande abraço para todos. Um abraço. Boa. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Fala, grande doutor Zé Luiz. Foi bem, viu, meu amigo? Parabéns. Que bom. Tomara. Claro, super bem. Que bom. Um tema agradável, né, meu? Bem. Pois é, eu acho que é um tema